Boa noite. Está começando mais um O Livre, o novo programa de entrevistas da Band MT TV Cidade Verde. Hoje o nosso entrevistado é o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes. Eu vou conversar com o prefeito em companhia do professor Luiz Antônio Vale, analista político, e do jornalista Luiz Fernando Fernandes. Prefeito, o senhor tinha 41% ou mais que isso nas recentes pesquisas sobre intenção de voto. O senhor se reelegeria facilmente. No entanto, na antevéspera da decisão, da formalização da candidatura pelos partidos que o apoiavam, o senhor não quis, o senhor desistiu do segundo mandato quase certo. Eu conversei pouco com o senhor, mas eu sei que o senhor é um homem franco. Eu queria dizer o seguinte, eu não posso acreditar que o senhor só decidiu isso na antevéspera da convenção, da escolha. Eu queria saber quando o senhor achou que não deveria ser candidato. Primeiro, boa noite, Augusto, boa noite, Luiz Antônio, Luiz Fernando. É um prazer estar aqui no programa junto com vocês e parabenizar o Grupo Cidade Verde por essa brilhante iniciativa de fazer um programa de tão alto nível, né, para debater certamente muitos temas importantes aqui no estado de Mato Grosso. Essa decisão certamente surpreendeu muitas pessoas do cenário político. É comum os políticos brasileiros não tomarem esse tipo de decisão, certamente na história recente do nosso país, talvez tenha poucos ou nenhum precedente de alguém bem avaliado, como você citou, né, numa capital de um país, de um estado importante como Mato Grosso, e declinar desse direito, dessa prerrogativa de ser candidato a prefeito. Preciso esclarecer algumas coisas. Primeiro, eu nunca disse em momento algum que eu seria candidato à reeleição. Sempre disse, com muita clareza, que eu estava analisando e que tinha essa intenção e tinha também alguns problemas pessoais e familiares que eu precisaria vencê-los para poder novamente renovar esse meu compromisso com a sociedade de ser candidato, né, e provavelmente, se ganhar, ser novamente prefeito de Cuiabá por mais 4 anos. Nos últimos dias, eu, junto com a minha família, e eu gostaria muito, Augusto, de ser e continuar sendo prefeito de Cuiabá, mas por problemas estritamente pessoais e familiares, que tentei vencê-los e até superar alguns deles até os últimos momentos, não consegui, e eu, infelizmente, tive que declinar dessa prerrogativa. Que espécie de problema, prefeito? Eu não quero invadir a intimidade, não, mas que tipo de problema? Augusto, eu tenho certamente problemas empresariais, né? Nesse período, a minha empresa, meu grupo, uma parte delas entrou em recuperação judicial por problemas causados pela política. Eu fui injustamente acusado lá em 2004, né, numa operação Ararate, que foram à minha casa, fizeram uma busca e apreensão, né? Depois disso, nem no dia e nem nunca mais me chamaram sequer para prestar um depoimento. Sequer me chamaram, depois de 2 anos, para ir na delegacia. Não, o caso não está encerrado. Não chamaram mais? Não chamaram mais, e isso, Augusto, aconteceu comigo e acontece com dezenas de brasileiros no Brasil nesse momento, onde invadem a sua casa, faz uma busca e apreensão, o seu nome vai para o jornal, vai para a mídia, há uma exposição pública do seu nome, e depois simplesmente não acontece nada, passa-se anos. Aqui em Cuiabá eu conheço um caso de um empresário que foi preso durante 5 dias e nem chamado para depor, foi colocado em liberdade depois de 5 dias, nunca mais, durante 7 anos foi chamado para depor, 7 anos depois a operação foi encerrada e ficou dito pelo não dito. Agora, a sua decisão repercutiu, o senhor esperava essa repercussão e de alguma maneira o senhor se arrependeu, voltaria atrás hoje? Não, essa decisão ela foi, embora comunicada, né, na véspera da decisão final, que são as convenções, mas uma decisão feita com muita reflexão, com muita dor no coração. Eu confesso a vocês que no dia lágrimas rolaram nos meus olhos, né, porque eu gosto muito e sou apaixonado pelo que eu faço com muito amor. Mas nenhum homem pode ser cobrado dele colocar a sua família em segundo plano em detrimento de qualquer outro interesse. Coloquei minha família em primeiro lugar. A sua família não queria que o senhor fosse candidato? Minha esposa tem sérios problemas de saúde, eu tenho uma filha de 2 anos de idade, tenho filhos que moram fora, tenho problemas profissionais e nesse momento, né, e me sinto de alma lavada, Augusto, porque o meu compromisso com Cuiabá foi ser prefeito por 4 anos. Estou honrando o meu compromisso. Não pude
renovar esse compromisso. Prefeito, se o senhor já vinha refletindo sobre isso, como o senhor colocou, por que deixou para anunciar tão em cima da hora? Porque eu tentava construir as condições necessárias para que eu pudesse continuar como candidato. Infelizmente, não consegui. Tentei até o último momento construir estas condições para que eu pudesse continuar contribuindo com a minha cidade. O senhor chegou a compartilhar isso com o seu grupo político? Compartilhei com algumas pessoas, compartilhei com o deputado federal Fábio Garcia, compartilhei com o Gilberto Figueiredo, né, que era um secretário de Educação, para tê-los, né, como alternativa e um plano B da minha eventual e possível, né, desistência de concorrer. Porque a sensação que passou foi essa, né, de que a cidade foi pega de surpresa e também o seu grupo e todas as pessoas que estavam ao seu redor. Essas duas pessoas e mais algumas sabiam dessa possibilidade, né, e eles eram, inclusive, uma alternativa. Mas, infelizmente, por problemas que não cabe aqui citar, eles também declinaram de ser o nosso candidato do nosso grupo. E diante do quadro resultante da sua decisão, como é que o senhor está participando da campanha? Como é que o senhor pretende participar até o dia da eleição? Augusto, E eventualmente no segundo turno. Augusto, nosso partido, o PSB, fez um compromisso com o PSDB, com o governador Pedro Táxi, de apoiar o candidato que ele escolheu, né, para ser então o candidato do grupo. Foi uma escolha pessoal do governador, né? Nós respeitamos isso. O PSB está honrando esse compromisso e vai honrar até o último dia, em retribuição ao apoio que o PSDB e o próprio governador dava à nossa candidatura e deu até o último momento. Então nós do PSB, independente de quem escolheu, nós estamos PSB apoiando, né, o candidato do PSDB em retribuição ao apoio que nós recebemos. E a minha participação é limitada a ajudar a nossa chapa, a chapa do PSB, a chapa do PV, né, ajudar, né, com a participação dos secretariados e ajudar, né, nos bastidores da campanha política. Esse é o compromisso e é isso que nós vamos honrar. Prefeito, eu gostaria exatamente de tocar nesse assunto. O senhor foi a um evento onde o senhor subiu ao púlpito para falar, o candidato Wilson Santos não estava presente, né, chegou depois. O senhor manifestou o apoio ao PSDB, manifestou o apoio ao vice-candidato, que é a vice-prefeito, que é o candidato do seu partido, mas não citou o nome do candidato Wilson Santos. Permanece essa dificuldade de relacionamento entre vocês dois? O senhor também não citou o nome agora na resposta. Exatamente. Na verdade, Luiz e Augusto, né, eu não tenho problemas de ordem pessoal, procuro não ter com ninguém. Mas nós temos que reconhecer que a política no Brasil, recentemente, ela é feita em cima de alguns valores que eu particularmente refuto e não aprovo. Que é você fazer, na época de campanha, ataques pessoais, familiares, né, ataque à honra, à dignidade dos candidatos. Em 2008, a campanha do candidato Wilson Santos, se foi ele ou não, ele é o candidato, era o candidato, e o candidato, ele é o responsável pela campanha. Ela fez ataques, né, pessoais à minha pessoa, à nossa dignidade, à dignidade da minha própria esposa. E isso deixou sequelas. E isso nós temos dificuldade, eu um pouco menos, né, mas a minha esposa grande, e eu tenho que respeitar isso. Em função disso, né, nós estamos mantendo um apoio partidário e eu estou honrando esse apoio partidário a esta candidatura do candidato Wilson Santos. Num eventual segundo turno, o senhor mudaria talvez essa postura ou não? Olha, vamos acompanhar o desenrolar dos fatos. É possível que haja muito provavelmente nós teremos um segundo turno na cidade de Cuiabá. Hoje as pesquisas ainda não nos permitem dizer com clareza quem serão os, né, dos 3 candidatos mais bem posicionados, qual aqueles 2 que estarão no segundo turno, mas no segundo turno nós vamos ter que analisar com muita responsabilidade, né, a minha posição como cidadão, né, e a minha posição como líder político de um partido que está inserido nesse processo. Mas é uma decisão que no segundo turno nós poderemos, né, avaliar novamente. Como essa pergunta pode ser feita ao líder, que não precisa responder que o voto é secreto. E em quem que o senhor vai votar? Certamente o voto é secreto e é uma prerrogativa que nós queremos exercer aqui, mas o voto é secreto. Prefeito, existe alguma dicotomia entre essas duas constatações que o senhor administra, o senhor como administrador público fez um enorme sucesso. Como administrador, como empresário privado, o senhor sempre fez sucesso, mas ultimamente as empresas não vão tão bem quanto a prefeitura.
É mais fácil administrar uma prefeitura que uma empresa? Ou esse afastamento impediu que o senhor cuidasse como se deve das empresas do seu grupo? Certamente, Augusto, cuidar de uma empresa privada é muito, mas muito mais fácil do que cuidar de uma prefeitura, de um poder público. As interfaces e as interações que você tem na iniciativa privada são mais simples, a tomada de decisão é muito mais rápida, os tempos são menores, a agilidade é muito maior. Na administração pública você tem muitos fatores, né, que interferem no dia a dia, que tira a sua capacidade, que era uma das características que eu sempre tive, de pensar, decidir e agir rapidamente. E estamos conseguindo, graças a Deus, e a nossa equipe fazer um bom trabalho na cidade de Cuiabá, que hoje é reconhecido por uma boa parte da nossa população. Nesse período, pela minha ausência nas empresas e por este problema que eu citei agora há pouco, que todo mundo esqueceu, ninguém lembra disso, só que os bancos não se esquecem. Existe um negócio chamado compliance bancário, que quando o seu nome, por mais que você não tenha motivo, por mais que você, né, venha daí 2, 3, 4, 5, 10 anos provar que você era inocente, o compliance bancário corta o crédito das suas... do episódio de 2004. 2004, né, os bancos cortam o crédito da sua operação, 2014, desculpa, 2014, ele corta o crédito da sua empresa e a sua empresa passa a ter uma dificuldade para, né, dependendo do business, do negócio que ela tem, de tocar o dia a dia, né, sem o crédito tão importante para o mundo empresarial. Dentro desse raciocínio, prefeito, o senhor se arrependeu de entrar na vida pública, então? Professor, nunca me arrependi. Graças a Deus, eu tenho assim muita tranquilidade com o que eu fiz. Fiz porque queria, fiz porque gosto de fazer política, fiz porque eu me sentia no dever de contribuir com a minha cidade, fiz porque eu queria provar para mim mesmo e para muitas pessoas que é possível fazer política de uma forma diferente e dar resultados diferentes. E aí os resultados estão. Retorno para a minha vida pessoal, empresarial e familiar e vou reconstruir muito daquilo, se Deus quiser, com muito trabalho, que eu sempre tive vontade e capacidade de fazer, aquilo que certamente eu perdi nesse período. Agora, os políticos, desculpa, pois não. Você? Não, essa postura gerou um desgaste, né? O senhor esperava um desgaste? Foi maior do que o senhor esperava ou não? Não, eu não senti, Luiz, um desgaste da população. Certamente a classe política e parte dela tenta colocar informações ou criar versões, né, ao sabor das suas conveniências, até mesmo pensando em projetos eleitorais futuros. Eu vejo que a população entende isso, né, eu não tenho obrigação de continuar sendo político. Eu sempre acreditei que política deveria ser uma contribuição que todo cidadão possa prestar à sua sociedade, à sua comunidade, à sua cidade ou ao seu estado. Prestei a minha contribuição. E contribuição você presta se você pode. Nesse momento, eu não posso continuar dando essa contribuição. Quem sabe, em algum outro momento, eu volte a dar essa contribuição. Bom, o que se vê na prática, eu acho que tem aí o lado favorável, eu acho que é o lado positivo para quem tomou a decisão, é o seguinte: o senhor não é atacado por ninguém, né? O senhor se queixou, com razão, de ter sofrido ofensas. Agora não tem perigo, nenhum candidato vai atacar. Na verdade, Augusto, o que a gente vê nesse momento, né, alguns candidatos, né, tentando utilizar, né, dessa boa aprovação, que não o Mauro Mendes, eu gosto sempre de frisar isso, mas que a nossa administração hoje tem na cidade de Cuiabá. Porque eu não fiz isso sozinho, né? Tudo aquilo que nós temos hoje é fruto do trabalho de todos os meus secretários, todo o time do primeiro escalão, e por que não dizer de grande parte do servidor público municipal. Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou servidor público municipal, conheço muitos servidores, a grande maioria absoluta, cidadãos de bens, que vivem do seu salário, que trabalha dignamente e presta um bom serviço. Tem pessoas que não agem assim? Claro que tem, mas isso tem em todo lugar. Gente vagabundo, gente que não trabalha direito, tem nas empresas privadas, tem no meio da imprensa, tem em todo lugar. Mas o servidor público, a grande maioria, honesto, trabalhador, vive dignamente, exclusivamente do salário que recebe pelo trabalho que presta. Então eu, né, tenho hoje essa boa avaliação, fruto do trabalho conjunto e coletivo de todos que estamos na Prefeitura Municipal de Cuiabá. O senhor falou agora que retorna à sua vida privada, né, até para se empenhar na questão das suas empresas, né, e nesses 2 anos que vão até 2018, não podemos perder de vista o cenário de 2018, até porque o senhor comentou que o futuro ninguém sabe, né? Quem sabe o senhor poderá voltar a servir a coletividade. Nesses 2 anos, a tendência natural de um empresário é sair de evidência, né? E aí pode, nesses 2 anos,
né, deixar de ser uma pessoa que está contemplada com o desejo da massa de voltar a ser uma pessoa pública. O senhor tem uma estratégia para, nesses 2 anos, permanecer em evidência? Luiz Antônio, eu me sinto hoje um cidadão realizado. Quis fazer algo, fiz, lutei muito por isso, fui candidato em 2008, candidato em 2010, candidato em 2012. Quando eu fui me recandidatar em 2012, minha esposa perguntou para mim, de novo, meu amor, você vai ser candidato? Né? Eu falei, olha, vamos combinar o seguinte, serei candidato agora, se eu perder a eleição pela 3ª vez, eu te garanto, por tudo que é mais sagrado, que eu só serei candidato mais 3 vezes. Aí ela falou, não, então é melhor ganhar, porque você não vai desistir nunca. Fui candidato em 2012, ganhei, fui prefeito, estou sendo prefeito por 4 anos, foi esse o compromisso que assumi. Né? Me sinto com a alma e a consciência lavada e honrando os compromissos que eu assumi com a cidade de Cuiabá. Voltar ao cenário político é uma decisão que só o tempo e o futuro vai dizer. Não é esta hoje a minha intenção, mas de alguma forma pode ter certeza que eu vou continuar contribuindo com a minha cidade, com o meu estado, com o meu país, como cidadão. Se voltarei a estar no mundo da política, o tempo vai dizer, né, dependendo de alguns desdobramentos. Não estou preocupado em ficar em evidência, estou preocupado em fazer bem aquilo que eu me proponho a fazer. Fui prefeito, fiz bem. Vou voltar a ser empresário, vou procurar fazer bem. E aí, o futuro é a consequência das suas ações realizadas no presente. Vamos para um ligeiro intervalo, voltamos já já com O Livre, com o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes.